Olá, queridos, Maranata para vocês. Estamos de volta com o nosso novo tema. E o nosso tema está bem aqui na tela, olha. A promessa do Espírito Santo e a volta de Jesus. Texto bíblico, Joel capítulo 2, verso 28 e 29. Amém? Bom, quero lembrar para você se inscrever no nosso canal e não esquecer de ativar o sininho para receber as notificações, ok? E dê o seu ok, o seu beleza. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Eu já estou com a minha aqui nas minhas mãos. Nosso texto de hoje, Joel capítulo 2, versos 28 e 29. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo nesse momento. Feche os seus olhos. Ore comigo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado por esse momento aqui em que vamos estudar a Tua Palavra. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, dando a compreensão desse tema em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, a promessa do Espírito Santo e a volta de Jesus. Joel capítulo 2, versos 28 e 29. Minha Bíblia já está aqui nas minhas mãos. Você já pegou a sua? Muito bem. Caso você não tenha a Bíblia, o texto bíblico já se encontra aqui na tela. E eu quero que você leia comigo agora, nesse momento. Joel capítulo 2, versos 28 e 29 diz assim, aqui do verso 28. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho e os vossos jovens terão visões. Verso 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito. Glória a Deus. Amém? Queridos, o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. O Espírito Santo está presente em toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse. Gênesis 1 é dito que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Apocalipse 22 diz o Espírito Santo e também a noiva, né? Vem, né? Falando da volta de Jesus. Amém? Olha só, você vai encontrar então o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, desde o Gênesis ao Apocalipse. Para mim, a melhor passagem para você compreender sobre as três pessoas da divindade é no momento do batismo de Jesus. Quando Jesus sai da Galileia, da Judéia e vai até lá no Jordão para ser batizado por João, tá bom? Então, para mim, aquele é o melhor momento. Por que aquele é o melhor momento? Porque ali você vai ver que João batiza Jesus, ali está Jesus, o Filho de Deus, o Deus também, e ali o Espírito Santo vai descer sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Então ali o Espírito Santo vai descer sobre Jesus, né? E uma voz do céu vai falar, este é o meu Filho amado, no qual tenho prazer, no qual me comprazo. Então ali você vai ver Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de uma pomba, e vai ouvir a voz do Pai, né, dizendo, este é o meu Filho amado. Então ali está três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, em forma de uma pomba. Muito bem, queridos, eu quero avançar um pouquinho com você, porque eu quero falar para você agora sobre os símbolos do Espírito Santo. Então, o primeiro símbolo que eu quero tratar com você é este aqui, é a pomba, que é um símbolo do Espírito Santo. Sobre este símbolo foi o que aconteceu na vida de Jesus naquele momento do seu batismo. Você vai ler lá João capítulo 1, verso 32, e você vai ver que João testemunhou dizendo, eu vi o Espírito Santo descendo sobre ele, sobre Jesus, em forma de uma pomba. Ok? Muito bem. Se você ler os versos seguintes, após o verso 32 do capítulo 1, você vai ver que João vai testemunhar dizendo, eu não conhecia, mas aquele que me mandou batizar disse, aquele sobre quem você vê descendo o Espírito Santo, pousando sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Irmão, avançando comigo, eu quero falar sobre o segundo símbolo do Espírito Santo, o selo, tá bom? Então, selo. O selo é o símbolo do Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, lá é dito assim, não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado, né, para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, Efésios 4, 30 nos apresenta o Espírito Santo como selo, tá bom? Selo. Tá bom? Ok. Eu quero falar também para você sobre Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 4. Lá vai falar sobre o óleo ou o azeite. O óleo ou o azeite também é um símbolo do Espírito Santo. Lá vai falar sobre a parábola das 10 virgens, né? E Jesus falou aquela parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, ou 5 nécias. E diz que as nécias pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram o azeite consigo. Mas as prudentes levaram não só as lâmpadas, como também
o azeite. A lâmpada é símbolo da palavra de Deus. Lá no Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. E o azeite ali é símbolo do Espírito Santo, mostrando que os crentes que estiverem se preparando para a volta de Jesus precisam estar cheios do Espírito Santo, cheios do azeite. Amém? Glória a Deus. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Olha só, o nosso próximo símbolo é o vento. Tá bom? Lá em João capítulo 3, versículo 8, Jesus está falando com Nicodemos. E Jesus disse: o vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele disse: assim é todos aqueles que é nascido do Espírito Santo. Então, o vento é símbolo do Espírito Santo. Essa imagem aqui representa o momento que Jesus está no barco, naquela tempestade com os discípulos, e ele então acalma o vento que está soprando muito forte. Tá bom? Então, o vento é símbolo do Espírito Santo. O nosso próximo símbolo é o fogo, tá bom? O fogo. Quando você lê Mateus capítulo 3, versículo 11, você vai ver que João diz bem assim: eu batizo com água para arrependimento, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu, e esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Então, o fogo é o símbolo do Espírito Santo. O nosso próximo símbolo do Espírito Santo é a água, tá bom? E você vai encontrar lá no Evangelho de João, capítulo 7, verso 38 e 39, Jesus falando sobre a água como símbolo do Espírito Santo. Jesus vai dizer: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que beber da água que eu lhe der, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? E o verso 39 vai dizer que ele estava se referindo ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo aí a água é um símbolo do Espírito Santo também. Amém? Muito bem. Uma vez compreendendo sobre o símbolo do Espírito Santo, vamos avançar um pouquinho mais, porque agora eu quero chamar a sua atenção para o livro de Levíticos, capítulo 23. E lá no livro de Levíticos, capítulo 23, vai falar, fala muitas coisas, mas ali vai falar também sobre as festas de Israel, as 7 festas de Israel. A Páscoa, Pães Asmos, a primícia, o Pentecoste, as trombetas, a expiação e festa dos tabernáculos. 7 festas, tá bom? 4 delas aconteciam na primavera e 3 delas aconteciam então no outono. Eu quero chamar a sua atenção para Levíticos capítulo 23, a partir do versículo 15 e 16, tá bom? Você vai perceber que esses versos vão estar tratando justamente da festa do Pentecoste. E lá vai mostrar que a festa do Pentecoste acontecia 50 dias depois da festa das primícias. Tá bom? Isso é importante. É muito importante porque você vai ver isso acontecendo cá no tempo de Jesus. Tá bom? O que é que vai acontecer cá no tempo de Jesus? Preste atenção que eu vou te dizer, mas antes leia comigo aqui o versículo 15 de Levíticos, capítulo 23, que diz assim: contareis para vós outros desde o dia depois do sábado, isto é, desde o dia em que houver trazido o molho da oferta de movimento, 7 semanas inteiras. Verso 16, até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então, a festa do Pentecostes acontecia 50 dias depois da festa das primícias. Então preste atenção. Por quê? Porque cá, quando Jesus é morto, ele vai ser morto no dia 14. Você sabe que o dia 14 é uma sexta-feira e Jesus vai cumprir a primeira festa, a festa da Páscoa. Ele vai descansar no dia 15, como o pão sem fermento, tá bom? O fermento é símbolo do pecado. Então, no dia 15, é o sábado, ele descansa do plano da redenção e ressuscita no domingo, dia 16, com a primícia dos que dormem, tá bom? A partir dali, daquele momento, então, que Jesus ressuscitou, naquele domingo, vai se contar 50 dias. Então, 50 dias depois da festa das primícias, era a festa do Pentecoste. E é justamente o que vai acontecer depois da ressurreição de Jesus, naquele domingo, dia 16, vai se contar então 50 dias. 40 dias são dedicados às aparições de Jesus aos discípulos. E quando completa-se 40 dias, Jesus vai ascender para o céu. E depois que Jesus ascende para o céu e é entronizado, ele vai cumprir então o derramamento do Espírito Santo ali no Pentecoste, na festa do Pentecoste. Percebeu?
Então, quando lá disse que se contaria ali 50 dias, lá em Levíticos 23, verso 15 e 16, 50 dias, né? A partir dali, depois do sábado. Então, depois do sábado é o domingo. Então, o domingo foi o dia 16 que Jesus ressuscitou. E a partir daquele domingo da ressurreição começou-se a contar ali 50 dias, tá bom? E lá em Levíticos 23, vai dizer que você deve contar 7 semanas inteiras. A semana você já sabe que tem 7 dias. Começa no domingo e o último dia da semana é o sábado. Então, contaria 7 semanas. Então, 7 vezes 7, 49, né? E o número 50 seria o dia após o sábado, que seria o domingo, a festa do Pentecoste. E é isso que vai estar acontecendo aqui em Atos capítulo 2. O que é que acontece lá? Jesus passou 40 dias com os discípulos aqui na terra, após a sua ressurreição, ali no dia 16, no domingo. Vai estar dando todas as instruções. Ali ele vai estar dizendo para os discípulos, se você ler Lucas capítulo 24, verso 49, vai dizer que Jesus disse aos discípulos para não se ausentar de Jerusalém até que do alto eles sejam revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, você vai perceber que Jesus, no versículo 8, vai dizer, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então vocês vão perceber que Jesus vai estar sempre falando sobre o Espírito Santo. Repetindo, então, a promessa dada pelo Pai, lá em Joel capítulo 2, versos 28 e 29, tá bom? E ali, então, no Pentecoste, vai se cumprir a promessa de Joel capítulo 2, a qual Jesus tinha dito aos discípulos que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Então, meus amigos, prestem atenção, porque nós vamos analisar aqui sobre a colheita do livro de Atos. E você vai ver que em Atos capítulo 1, se você ler o versículo 15, vai falar que a assembleia compunha de mais ou menos 120 pessoas. Então, depois que Jesus ressuscitou no dia 16, naquele domingo, começou-se a contar 50 dias. Jesus passou então 40 dias aqui na terra e ele então subiu para o céu depois de ter dito aos discípulos que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Em Lucas 24, 49, vai dizer que Jesus voltaram do Monte das Oliveiras e foram para Jerusalém e ficavam no templo ali. Durante aqueles 10 dias depois da ascensão de Jesus, os discípulos ficaram no templo, né, todos os dias. E quando você lê Atos capítulo 2, ela vai dizer que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amém? Então veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa, onde estavam os discípulos reunidos, e foi distribuída entre eles ali línguas como de fogo. E eles foram batizados com o Espírito Santo. Amém? 50 dias depois ali da ressurreição de Jesus, no dia 16 daquele domingo. Tá bom? Então se contou a partir dali 7 semanas inteiras, 49 dias. E o dia depois do sábado foi o domingo, onde os discípulos estavam reunidos ali. E você vai perceber algo muito interessante, porque quando o Espírito Santo desce ali em Atos capítulo 2, era a festa do Pentecoste. E ali tinha gente de tudo quanto era lugar, tá bom? Para aquela festa. E é por isso que a assembleia ali está com cerca de 120 pessoas, mas quando Pedro começa a pregar, quando ele começa a dar o seu sermão, lá em Atos 2,41, diz que naquele momento, com o sermão de Pedro, se converteram quase 3.000 pessoas. Amém? Glória a Deus. Quase 3.000 pessoas se converteram. Então, de onde veio essas quase 3.000 pessoas? É como eu estou dizendo para você. Talvez você nunca tenha observado isso. É porque era a festa do Pentecoste. E vinham gente de tudo quanto era lugar para aquela festa. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, Pedro começou a dar o seu sermão ali junto com os apóstolos. E as pessoas começaram a ouvir a mensagem ali na sua própria língua materna sobre as grandezas de Deus. Tá bom? E ali entenderam o sermão. O Espírito Santo fez pelos discípulos o que eles não podiam fazer, que era transmitir a mensagem na língua daquelas pessoas, a língua das nações, tá bom? Que era a língua ali que o Espírito Santo falou naquele momento através dos apóstolos, e quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor naquele momento, na festa do Pentecoste. Aleluias, glória a Deus. Olha só, em Atos capítulo 4, versículo 4, vai dizer que o número subiu
para 5.000. A igreja não parou de crescer. Quando você lê Atos capítulo 5, versículo 14, vai dizer, crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto de homens como de mulheres. Glória a Deus pelo poder do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 7 diz, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Louvado seja o nome do Senhor. Os sacerdotes agora estavam aceitando a Jesus Cristo e sendo batizados através do poder do Espírito Santo atuando na vida dos apóstolos. Amém? Olha só, quando você lê Atos capítulo 8, você vai perceber que Atos capítulo 8 vai falar sobre a primeira perseguição à igreja, né? A perseguição que aconteceu logo após a morte de Estevão. E você vai perceber que lá no capítulo 8, versículo 6, vai falar sobre os samaritanos, vai dizer que Filipe desceu para a cidade de Samaria e as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava por meio do poder do Espírito Santo. E você vai ver que lá muitos samaritanos se converteram e foram batizados. Amém? Vamos avançar. Atos capítulo 9, verso 31, fala que a igreja por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja não parava de crescer. E ela crescia pelo poder do Espírito Santo na vida dos discípulos. Glória a Deus. Eu quero continuar falando um pouco mais sobre a colheita no livro de Atos. E você vai perceber que em Atos capítulo 9, verso 32 a 35, vai falar sobre Pedro e vai dizer que ele desceu lá para a cidade de Lídia e todos os habitantes de Lídia e de Sarona se converteram ao Senhor. E ali aconteceu a cura de Enéas. Você percebeu que esse verso diz que todos os habitantes ali se converteram ao Senhor. Já pensou? A cidade inteira se convertendo ao Senhor. Quantas pessoas não tinham naquela cidade? Ouviram a mensagem pelo poder do Espírito Santo e todo o povo se converteu daquela cidade ao Senhor. Graças ao poder do Espírito Santo atuando na vida dos seguidores de Cristo naquele momento. Atos capítulo 9, verso 36 a 42, diz que por toda Jope muitos creram no Senhor e ali aconteceu a ressurreição de Dorcas. Amém? Então, muitos creram no Senhor lá nessa cidade também. Em Atos capítulo 11, verso 21 a 26, muita gente se uniu ao Senhor lá em Antioquia, tá bom? Então, ali muita gente aceitou o Senhor Jesus através do poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Em Atos capítulo 14, verso 20 e 21, fala sobre a cidade de Derbe. E lá diz que ali foi feito muitos discípulos ali naquela cidade se converteram ao Senhor. Atos capítulo 16, versículo 5, fala que as igrejas dia a dia aumentavam em número, graças ao poder do Espírito Santo na vida dos discípulos, dos apóstolos, dos seguidores de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Atos capítulo 18, versículo de 1 a 11, vai falar sobre a cidade lá de Corinto. E lá o Senhor vai dizer que lá em Corinto eu tenho muito povo nesta cidade. Ele disse ao apóstolo Paulo, não tenha medo, porque nessa cidade eu tenho muita gente, muitos povos nessa cidade. Amém? Olha só, em Atos capítulo 19, versículo 20, vai dizer que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus era divulgada no poder do Espírito Santo. As pessoas respondiam o chamado, se entregavam a Jesus e eram batizados e muita gente se converteu ao Senhor. Lá em Atos capítulo 21, versículo 20, diz que dezenas de milhares há entre os judeus que creram no Senhor. Olha só, dezenas de milhares, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você entende a diferença? É que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. Meu amigo, nós precisamos hoje do poder do Espírito Santo, tá? Do poder do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que vai se repetir o derramamento do Espírito Santo, irmão. Vai se repetir tudo aquilo que o Espírito Santo fez na vida dos seguidores de Jesus. Aquelas conversões de milhares de pessoas vão se repetir, vai se repetir agora nesses últimos dias. Eu quero que você leia comigo o que está escrito em Joel capítulo 2, versículo 23. Está aqui, o verso 23, leia comigo. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dá
em justa medida a chuva temporã e a serôdia. Leia lá Joel capítulo 2, versículo 23, porque vai se repetir, irmão. Bom, eu quero lembrar para você que lá no Oriente são derramadas duas chuvas. Uma é chamada de chuva temporã, é a primeira. E a segunda é chamada de chuva serôdia. Essas duas chuvas simbolizam o derramamento do Espírito Santo. Então, lá em Pentecoste, 50 dias depois ali da ressurreição de Cristo, aconteceu a chuva temporã. O batismo do Espírito Santo lá em Pentecostes é representado como a primeira chuva. A chuva temporã, irmão, glorioso foi o resultado. Você viu quanta coisa o Espírito Santo fez através dos seus servos? Ele quer fazer maravilhas por meio de mim e de você nesses últimos dias. A segunda chuva, então, é a chuva serôdia. E Joel, ele profetizou, né? Alegrai-vos, pois filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva para descer, tanto a temporã como a serôdia. Então a chuva temporã já aconteceu no ano 31, lá após a morte de Jesus. Jesus morreu no dia 14, naquela sexta-feira, lá no ano 31. Era o primeiro mês, tá bom? E ele então descansou no sábado, dia 15 do plano da redenção, ressuscitou no domingo como as primícias, começou-se a contar 50 dias até a festa do Pentecostes. No Pentecostes, os discípulos que estavam ali aguardando o cumprimento da promessa do Pai, que Jesus disse a eles: não se ausentem de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E então eles estavam ali no templo naqueles 10 dias para fechar os 50, porque 40 dias Jesus passou com eles ainda. Depois que Jesus subiu, foi lá entronizado, então, completando os 50 dias, ele enviou o batismo do Espírito Santo, enviou a promessa do Espírito Santo, enviou o Consolador que ele mesmo prometeu. O Espírito Santo que estaria conosco e habitaria em nós. O Espírito Santo que nos guiaria a toda a verdade. O Espírito Santo que tem que habitar em mim e em você, pois o meu corpo e o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Glória a Deus. A chuva temporã já aconteceu. E aconteceu ali no ano 31. Aconteceu ali, né, no Pentecoste, tá bom? Não esqueça disso. Mas agora vai se repetir, a chuva serôdia. Olha o que Pedro disse aqui em Atos capítulo 2, versículo 17. Leia comigo. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pedro estava ali pregando, assim que o Espírito Santo desceu ali no Pentecoste, na festa do Pentecoste, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Ele começa a pregar e agora algumas pessoas ali começam a ver, a multidão aflui para lá e Pedro pregando poderosamente, e ele diz: varões galileus, esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo essa a terceira hora do dia, ou seja, sendo agora 9 horas da manhã, domingo 9 horas da manhã. Ali os discípulos estavam reunidos, então veio do céu um som como vento impetuoso e encheu toda a casa, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, e o resultado você já sabe, com o sermão de Pedro, 3.000 almas foram batizadas e a igreja não parou de crescer. E Pedro então disse que isso ia acontecer nos últimos dias, porque o que estava acontecendo ali era o cumprimento da profecia de Joel, mas que ia acontecer nos últimos dias. Então, agora nesses últimos dias, nós estamos esperando o derramamento da chuva, a chuva serôdia. O poder do Espírito Santo em forma de chuva serôdia. Glória a Deus, aleluia. Amigo, eu quero ler com você agora um texto da escritora americana. Eu quero ler um texto do livro dela chamado Primeiros Escritos, tá bom? Eu quero ler com você a página 85 e 86. Essa página 85 e 86, ela vai estar fazendo um comentário do que ela escreveu nesse mesmo livro Primeiros Escritos, na página 33. Então ela vai fazer um comentário. O título lá é Explanação. Então ela vai fazer uma explanação lá na página 85 e 86 do que ela disse na página 33 desse mesmo livro. Eu quero que você leia comigo para você entender quando será derramado então o Espírito Santo em plenitude total. Leia comigo. Diz assim: na página 33 é dito o seguinte: ao início do tempo de angústia fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. O início do tempo de angústia ali mencionado não se refere ao tempo
em que as pragas começarão a ser derramadas, mas um breve período, um pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. Agora preste atenção. Nesse tempo, a chuva serôdia ou o refrigério pela presença do Senhor virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e prepararem os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Bom, isso está aqui no livro Primeiros Escritos, lá na página 85 e 86. O título lá é uma explanação que ela vai estar fazendo então da página 33. Bom, talvez você não tenha entendido. Eu vou explicar melhor para você. E eu vou explicar além do mais um outro texto dela. E aí você vai compreender melhor. Olha só, eu quero ler um texto lá do livro Eventos Finais, o capítulo 12. O título é A Sacudidura. A página que vamos ler é a página 155 e a página de número 150. Então preste atenção, leia comigo aqui. A grande questão que está tão próxima, qual é a grande questão? O cumprimento da lei dominical eliminará aqueles que Deus não designou. Ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serúdia. Isso está no livro Eventos Finais, nesse aqui, ó, nesse aqui. Se o seu for desse, a página é a página de número 155. Leia lá. E você vai encontrar essa citação. O título lá onde está essa citação é Pastores não santificados abandonarão a fé. Então preste atenção, porque ela está falando sobre a grande questão que está tão próxima, é o cumprimento da lei dominical. Bom, eu quero lhe explicar que essa grande questão que está tão próxima, o cumprimento da lei dominical, não é nada mais, nada menos do que a profecia de Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículos 13 a 18. Ela vai falar sobre a marca da besta, sobre a imagem da besta. Então, quando a marca da besta sair, tá bom? Muitos acreditam que a marca da besta é um microchip, né? Eu não acredito assim, né? Eu não acredito assim, mas é bom lembrar que lá envolve a questão da adoração, tá bom? Vai haver um só dia mundial de culto para todas as religiões, vai haver a união das igrejas, né? Uma só religião mundial, e será estabelecido um só dia mundial de culto para todas as religiões. E esse dia será o domingo, tá bom? Então, isso envolve a adoração, o domingo, então aí como selo ou o sinal da besta. Tá bom? Então vai ficar o contraste entre o selo da besta e o selo de Deus. E você vai ter que decidir se aceita o selo de Deus ou se aceita o sinal da besta. Então a grande questão que está tão próximo, o cumprimento da lei dominical, né? O domingo como dia de guarda, será o sinal. Nesse momento, quando isso acontecer, então, como ela disse, a grande questão que está tão próxima, o cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles que Deus não designou. E ele terá então o ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Então, quando é que a chuva serôdia vai ser derramada, Cícero? Vai ser derramada quando se cumprir os versos de Apocalipse, capítulo 13, versículo 13 em diante, até o versículo 18, a marca da besta. Quando a marca da besta sair, então vai começar agora a perseguição ao povo de Deus. Com essa perseguição, a igreja de Deus será purificada. Tá bom? Será purificada. E Deus terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para receber a chuva serúdia. Olha, esse texto você pode encontrar no livro Mensagem Escolhida, volume 3, na página 385. Mas eu quero associar esse texto a esse outro aqui. Leia comigo. Quando a lei de Deus for anulada, a sua igreja será peneirada por provas terríveis. Mensagem Escolhida, volume 2, página 368. Esse texto você vai encontrar também lá no livro Eventos Finais, na página de número 150, tá bom? 150. No mesmo capítulo, a sacudidura. Porém, aquele outro texto anterior que a gente leu, eu comentei para você que ele se encontra aqui no livro Eventos Finais, onde a escritora americana diz que ao início do tempo de angústia fomos cheios do Espírito Santo. Aquele texto lá vai estar escrito aqui nesse livro Eventos Finais, no capítulo 10. O capítulo 10, o título lá desse capítulo é um tempo de angústia antes que termine o tempo da graça. Então, esse texto lá
vai estar lá. Só que ele vai estar lá de forma incompleta. Ele não vai estar de forma completa, tá bom? De forma completa vai estar aqui, como eu coloquei aqui. Aqui está de forma completa e lá, aqui de forma completa, vai dizer que nesse tempo a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor virá. Então, nesse tempo, a chuva serôdia virá. Em que tempo? No tempo é que sair a lei dominical, tá bom? A lei dominical. Então, amigo, nós estamos caminhando para esse momento. Estamos vivendo nos últimos dias. O que é que estamos aguardando? Bom, a lei dominical. Quando a lei dominical sair, vai começar a perseguição, tá bom? Vai começar a perseguição. E a igreja, então, será purificada. Preste atenção, eu vou explicar isso para você com mais detalhe aqui agora. Eu tenho alguns eventos que se darão antes da volta de Jesus. Então, preste atenção. O primeiro evento que nós estamos aguardando, então, são o cumprimento de Apocalipse, capítulo 13, a partir do verso 13 até 18. Nós estamos aguardando o cumprimento completo desse capítulo aí, né? A marca da besta, tá bom? Onde você não vai poder comprar e nem vender, tá bom? Então, nesse momento, ali, as igrejas se unirão e imporão um só dia mundial de culto para todas as religiões, e esse dia será o domingo, e ali será a marca da besta, envolverá a adoração, a questão do sábado versus domingo, tá bom? Ok? Muito bem. Então, nós chamamos isso de decreto dominical. Então, o decreto dominical é o primeiro evento. Quando sair o decreto dominical, quando se cumprir Apocalipse 13 lá, a marca da besta, tá bom? Vai começar a perseguição. E nesse momento vai acontecer uma sacudidura geral na igreja, tá bom? Então, nesse momento, a grande questão que está tão próxima ao cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles que Deus não designou. Ele terá, então, um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia, né? Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis. Então a igreja estará purificada e nesse momento então será derramado a chuva serôdia, o batismo do Espírito Santo. E os que receberem o Espírito Santo darão o alto clamor. Amém? Então você vai ver se repetir o que aconteceu lá no Pentecoste, na chuva temporã. Mas só que se a chuva temporã glorioso foi o resultado, na chuva serôdia será mais abundante ainda, meu irmão. Porque a chuva temporã, ela é derramada na época da semeadura, com o objetivo de fazer o grão germinar, o grão brotar. Foi isso que aconteceu lá na igreja primitiva, nos apóstolos. Era o momento do crescimento da igreja crescer. Então o Espírito Santo foi derramado ali na primeira chuva, a chuva temporã, tá bom? Para que as pessoas se convertessem. Agora nós estamos aguardando a chuva serôdia. A chuva serôdia é a última chuva. Essa é a chuva que amadurece o grão e prepara para a colheita. Então, a chuva serôdia, o batismo do Espírito Santo, agora nesses últimos dias, vai preparar você, a mim, a igreja, o povo de Deus, para a colheita com a breve volta do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, amigo, sai o decreto. Começa a perseguição, a igreja é sacudida, é peneirada e é purificada. Deus derrama sobre ela, então, o Espírito Santo. Eles começam, então, a dar o alto clamor. Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Então, nós vamos levar as pessoas a se decidirem entre o selo de Deus e a marca da besta, tá bom? E uma vez que a gente encerrar essa mensagem, vai, então, dar início ao fim do tempo da graça, tá bom? Fim do tempo da graça. E com a sequência serão derramadas as 7 últimas pragas. E, na sequência, acontecerá o tempo de angústia de Jacó. E por fim, a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, amigo, saia desse vídeo meditando então na colheita no tempo da chuva serôdia. O que Deus vai fazer por mim e por você. Deus te abençoe. Maranata. Vamos se preparar porque o Espírito Santo está prestes a ser derramado nesses últimos dias. Então se prepara. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e nos ajude com as suas doações. O número da nossa conta vai estar na descrição desse vídeo. Maranata, que Deus abençoe e até a próxima.